Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 3 de dezembro, dia de São Francisco Xavier, padroeiro das missões. Eu sou o Padre Guilherme, da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Santo André. Ouviremos hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Eis os sinais que acompanharão todos aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Então os discípulos foram anunciar a boa nova por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra pelos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós falamos sobre o padroeiro das missões, São Francisco Xavier, que nasceu em 7 de abril de 1506, num castelo que era da sua família, na Espanha. Ele fez os seus estudos acadêmicos na França e em 1530 ele já era professor. Mas, através de um encontro com o Inácio de Loyola, que foi seu aluno e grande amigo, ele abandonou uma promissora carreira que tinha iniciado como professor e junta-se a ele para fundar a Companhia de Jesus. Ao ser ordenado, ele é enviado em missão para a Índia. Ele desembarca em 1542 em Goa e segue 10 anos de intensos trabalhos, seja na Índia, depois no Japão. Então, a gente vai vendo que essa grande história missionária, apesar do pouco tempo, fez e marcou toda a nossa história da igreja. Então ele vai à Índia, a Malaca, a Molucas, em tantos lugares para trazer o Evangelho de Deus a todos os povos, chegando inclusive à porta da China, mas depois volta e, acometido pela morte, não pode finalizar o seu projeto. Mas o projeto de Deus na sua vida foi cumprido. Por isso, o zelo apostólico sempre foi o que marcou a sua história. Ele foi canonizado em 1622. O evangelho que hoje a gente leu, ide pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura e os sinais que acompanharão o reino, marcaram a vida de São Francisco Xavier. Ele sinalizou o reino por onde passou. Por isso, o Senhor cooperava com ele e coopera conosco também quando a gente confirma a palavra de Deus na nossa vida com os sinais. Deus nos acompanha. Deus está disposto a cooperar conosco. Mas a pergunta é, nós estamos cooperando com Deus? Os sinais que nós demonstramos na nossa vida, os rastros que a gente deixa pelo caminho, são sinais de Deus ou não? Deus não pode cooperar com um projeto que não seja sinônimo do reino. Então, se a gente realiza gestos de anti-reino, é natural que Ele não possa nos acompanhar nesses gestos, mas Ele sempre nos acompanha no coração e na vida. Por isso Ele nos chama à conversão, e uma conversão que a igreja sempre precisa fazer é a conversão missionária. Nós temos aqui a nossa Comissão Diocesana Missionária, o Padre Ósio e tantas pessoas que trabalham com o trabalho missionário. Então a gente reza também neste ano vocacional de nossa diocese por todos os missionários, aqueles fora da diocese, aqueles dentro da diocese. A gente reza com aqueles que estão necessitados da palavra de Deus. A gente pensa justamente hoje em que tantos são os meios de transporte, tantas as possibilidades de comunicação, que a gente tem muito mais chance de evangelizar, inclusive do que o próprio São Francisco Xavier. Mas a gente vai pensando nisso. Se ele foi tão missionário com tão poucos recursos, quanto mais nós não podemos ser. Nós somos missionários onde Deus nos plantou. Ali a gente deve frutificar. Que São Francisco Xavier e o desejo de cumprir a vontade de Deus na nossa vida, nos inspirem a servi-lo com todo amor e trabalharmos para a conversão do nosso coração e do coração de todos aqueles que Deus colocou no nosso caminho. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.